Existe uma possibilidade do saque do FGTS emergencial, diferente daquelas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, o saque total, que é o saque rescisão, quando você é demitido sem justa causa, você tem direito de sacar o total, ou o saque aniversário, que você opta por ele, ou o saque que é autorizado para compra da casa própria, para amortização, liquidação de dívidas com o sistema habitacional, a questão de ter doença grave, né, doença terminal, é uma hipótese também de saque do FGTS. Quando você aposenta, é uma opção também de saque do FGTS. Se você permanece 3 anos parado ali, sem qualquer movimentação na sua conta, ou seja, você sem carteira assinada, sem qualquer depósito na sua conta de FGTS, essa também é uma hipótese legal de saque do FGTS e outras situações que tem por aí. Mas existe uma situação que tem ocorrido, que eu quero explicar para vocês. Existe a lei que rege as hipóteses de saque do FGTS, que diz que em caso de desastre natural reconhecido por estado de calamidade pública, esta seria uma situação que daria o direito para você, trabalhador, de sacar o seu fundo total do FGTS. Pois bem, muitas pessoas têm entrado na justiça solicitando que o judiciário autorize o saque do FGTS, tendo como base a Covid-19, o estado de pandemia e o estado de calamidade pública reconhecido. Entendendo que deve ser feita uma interpretação analógica, havendo a integração a partir de uma lacuna na lei, em que o juiz, então, interpretando de forma analógica, pela lacuna na lei, entenda que a pandemia seria uma das hipóteses, analogicamente, de saque do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo do Trabalhador, em que ele poderia, então, nesse caso de pandemia, sacar o seu FGTS. O que tem ocorrido? Algumas ações estão sendo positivas, a pessoa está tendo autorização do judiciário para sacar o seu FGTS. Mas nessas ações, o trabalhador ele tem que comprovar, por meio de documentos, a sua real necessidade, advinda pela pandemia, advinda pelo estado de calamidade pública, para que o juiz, então, entendendo ser uma situação justa, a partir do bom senso, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, a partir de uma série de princípios, o judiciário pode, então, mandar a Caixa Econômica Federal liberar o dinheiro que você tem ali no seu fundo de garantia por tempo de serviço. Mas para isso você tem que comprovar por meio de documentos, como por exemplo, dá uma olhadinha aí na tela. Aqui está alguns documentos: rescisão do contrato de trabalho, se for o caso, você estiver demitido, estiver sem emprego, extratos da conta bancária, declaração de imposto de renda, notas fiscais, recibos e comprovantes de despesas como aluguéis, cursos, médicos, plano de saúde, alimentação, transporte, enfim. Alguma outra necessidade particular, urgente, se for o caso, exemplo, prescrição de cirurgia, tratamento de doença, ou em você mesmo, independentes, enfim. São documentos que comprovam a sua real necessidade do dinheiro que está ali no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E nesse caso, você deve procurar um advogado da sua confiança e para saber, de fato, quais são os documentos que serão necessários para dar entrada nessa ação judicial. Então, essa é uma hipótese, tá? Que você pode conseguir sacar os valores que você tem ali no seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Existem as decisões positivas, e essas decisões positivas são em decorrência de documentos colocados nos autos do processo, comprovando a real necessidade do trabalhador, e existem também decisões negativas, em que o juiz não reconhece esse direito exatamente por não estar comprovado por meio de documentos a real necessidade do trabalhador no saque do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, essa é uma hipótese, até a partir de uma interpretação extensiva, analógica, pela a lacuna existente na lei, ou seja, não existe a previsão legal de saque do FGTS em caso de pandemia. Até porque ninguém se imaginou que isso ia acontecer, né? Que essa tragédia ia acontecer não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Logo, a partir de uma interpretação do juiz
analógica, por semelhança, ele pode entender que você tem direito, sim, ao saque integral, inclusive, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá bom? Então, se você tem e vive essa realidade, procure a Defensoria Pública, procure um advogado, e se você entender que se adequa a essa situação, procure o seu direito, que talvez você tenha êxito. Mas ressalto novamente, é necessário ficar muito bem comprovado nos autos do processo a situação fática de que você realmente precisa desses valores ali depositados no seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E lógico que para isso você tem que ter saldo na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? E isso, inclusive, seria uma forma até de esperar, quem sabe, uma hora que o governo vai liberar aí um FGTS emergencial, enfim, que pode ser que ocorra e pode ser que não ocorra, né? Infelizmente, deve ocorrer, mas a gente não sabe. Pode ser que o governo libere, pode ser que o governo não libere. Então, temos essa outra opção a partir do acionamento do Poder Judiciário, tá bom? Comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.